E eu glorifico a Deus pela vida da MCM, pelo privilégio de poder estudar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E Deus tem levantado pessoas, tem inspirado pessoas para trazer à luz temas que, às vezes, para nós é obscuro. E aí Deus usa pessoas e através de um estudo, faz com que a gente entenda melhor alguns assuntos que são difíceis. E hoje à noite nós vamos falar de um tema maravilhoso, que é Deus é soberano. E que tema maravilhoso, porque em um estudo só a gente não consegue compreender. Então, esse estudo de hoje é só um gostinho para a gente continuar estudando em casa. Então, o missionário que fez é o pastor Samuel. Ele é missionário da Junta de Missões Nacionais e ele é pastor na primeira igreja batista em Barreto. Né? Então, glória a Deus por esse tempo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Deus é soberano. E vocês sabem que eu sempre fico muito nervosa, né? Então, vocês, por favor, me ajudem, tá bom? Então, vamos orar. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua bondade. Obrigada, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui essa noite para aprendermos mais da tua palavra. Deus, nós não somos merecedores. E é por isso, Deus, que o Senhor enviou Jesus. Então, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder receber Jesus em nosso coração e participar, ó Deus, da ceia com o Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. E eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia em Salmos 46. Nós vamos deixar ele aberto aí um pouquinho, porque o nosso estudo vai estar baseado em Salmos 46. E quando eu estava estudando, a primeira pergunta que me veio à mente nesse estudo é: por que devemos reconhecer os atributos de Deus? Ou por que devemos conhecer os atributos de Deus? Porque o autor aqui, ele vai dizer que isso é importante, a gente reconhecer os atributos de Deus. Porque através dos atributos de Deus, quando nós conhecemos o nosso Deus, nós somos fortalecidos, nós somos encorajados. E através das Escrituras Sagradas, nós encontramos alívio, conforto. Então, quando a gente entende a palavra do Senhor, quando a gente entende quem Deus é, nós conseguimos passar por circunstâncias muito difíceis de maneira mais suave. Não que será fácil, mas através desse conhecimento de que Deus é poderoso, Deus é soberano, nós vamos conseguir passar pelas circunstâncias adversas, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, é por isso que é importante nós estudarmos e sabermos quem é o nosso Deus, onde o nosso Deus está, o que o nosso Deus faz. Porque tudo isso está diretamente ligado com a soberania de Deus e com o seu caráter. Então, o autor da revista, ele vai dizer para nós, primeiro, o que são os atributos de Deus. E aí a gente vai ver que atributos, elas são características. E a gente vai observar que existem características que são comunicáveis. São características que Deus ele tem completamente. Por exemplo, Deus, ele é bom. Ele é plenamente bom. Então, isso aí é uma característica de Deus que é comunicável. Deus, ele é maravilhoso. Ele é santo. Ele é amor, obrigada. Misericordioso, compassivo. Então, essas características, elas são chamadas de características
que são comunicáveis. Ou seja, Deus tem plenamente, mas nós temos, claro que não como Deus tem. Né? Deus, ele tem amor, e o amor de Deus, ele é incondicional. Nós temos amor, não é? Se eu perguntar, Rebeca, você ama sua mãe? Rebeca ama a mãe. Então, nós temos amor, mas o nosso amor, ele não é pleno. Então, nós temos, mas nós não temos na sua totalidade. Então, esses atributos são chamados de atributos comunicáveis. E nós temos os atributos incomunicáveis, que aí só Deus tem. Então, os atributos incomunicáveis de Deus é a sua onisciência. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Eu sei aquilo que eu posso ver. Rebeca está com uma blusa goiaba, outros vão dizer rosa, né? Tá de sapato. Então, eu sei aquilo que eu consigo ver, que eu consigo perceber. Mas Deus, na sua onisciência, está sabendo exatamente o que você está pensando agora. Então, isso aí é um atributo incomunicável. Só Deus tem. Então, Deus, ele é eterno. É um atributo incomunicável de Deus. Nós, quando o Senhor retornar ou quando partirmos, mas quando o Senhor vier nos buscar, nós vamos reinar com Ele eternamente. Mas nós somos seres mortais. Então, tem atributos que pertencem apenas a Deus. E a soberania é um desses atributos, que pertence apenas a Deus. Pode passar. Então, a soberania de Deus significa que Deus tem todo o poder máximo, absoluto, incontestável, que não precisa se submeter a nada nem a ninguém. Ele age soberanamente na criação, na condução da história até o seu final, cumprindo seus desígnios santos e eternos, para a sua glória. Então, a soberania de Deus quer dizer que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é o Senhor da história. Então, esse atributo de Deus, ele é incomunicável. E, às vezes, nós não conseguimos entender. Às vezes, nós pensamos assim, como que Deus é soberano, se tantas coisas ruins acontecem? Não é? Como que Deus é soberano e o meu casamento está nessa situação? Como Deus é soberano e aconteceu um acidente e levou a minha esposa? Como Deus é soberano e o meu filho está dessa maneira? E pensando nisso, o autor também vai dizer sobre duas doutrinas que lutam entre si. E a primeira doutrina, ela dá ênfase que Deus, existe apenas a soberania de Deus, que diminui ou até mesmo anula a responsabilidade do homem. Então, vai dizer que o homem, ele não tem vontade, porque Deus, ele é soberano. Então, é isso que essa doutrina vai dizer. Mas é uma doutrina que não tem sua base bíblica. A gente vai ver isso mais na frente. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. Mas nós, como seres humanos, nós temos a nossa responsabilidade. Então, essa doutrina, ela é como se fosse, não tem 8 nem 80, né? Não tem 8 e 80. Então, nós vemos aí, não, Deus, ele é soberano e o homem não tem vontade, não tem nenhum tipo de responsabilidade. E nós temos uma segunda doutrina, que coloca o ser humano no centro de todas as decisões e torna o nosso Deus um mero espectador. Então, esses que acreditam na segunda doutrina diz não, Deus realmente criou o mundo, mas agora que criou o mundo, Deus não está nem aí para os seres humanos.
É isso? Não. Não é isso também. Então, nós não podemos negar que Deus ele é soberano, mas que nós também temos a nossa responsabilidade. Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades e o poder de escolha. Porque senão nós seríamos apenas o quê? Fantoches, se nós acreditássemos apenas que Deus controla e governa todas as coisas e nós não temos nenhum tipo de responsabilidade. Mas não foi isso que aconteceu. A gente observa isso no Jardim do Éden. Se fosse isso que acontecesse, Deus iria falar, não, Eva, você não vai fazer isso. Mas Deus deu para o ser humano o livre arbítrio. Então, nós temos sim responsabilidades. E é isso que o autor vai dizer, e é isso que nós temos base bíblica, que nós vamos ver também. Então, a gente observa aí que tem a soberania de Deus e tem a responsabilidade humana. Então, a Bíblia nos apresenta ambas ao mesmo tempo, em perfeito equilíbrio e sintonia, em todos os seus efeitos e propósitos, que é capaz de conceder responsabilidade ao ser humano, sem deixar de ser soberano. O ser humano é responsável por seus atos e decisões, mas, ao mesmo tempo, completamente dependente de Deus para as mínimas necessidades de manutenção de sua própria vida. Quer ver como que isso é verdade? Fecha a respiração aí, por favor. Fica sem respirar, nem pelo nariz, nem pela boca. Não consigo muito tempo. Aqueles que têm... Aqueles, né, que pedalam, que têm uma performance, conseguem ficar um pouco mais. Mas aqueles que, como eu, né, não malha, não conseguem ficar quase nada. Então, a gente observa aí que Deus, Ele nos deu o ar que respiramos. Então, nós precisamos do Senhor no mínimo detalhe, que é respirar. Se o Senhor tirar o oxigênio, nós morremos. Mas o Senhor, na sua soberania, Ele nos dá o privilégio de poder respirar e o privilégio de poder escolher caminhar com Ele. Então, nós temos a nossa responsabilidade, sim. Nós não podemos dizer, porque foi Deus que quis. Quando foram escolhas que nós fizemos. Quando, por exemplo, tem decisões que você vai sair de casa, vou pegar essa blusa, vestiu, saiu. Mas tem decisões que vai implicar em sua vida como um todo. E nós vemos isso, trabalhando com jovens, a gente observa isso. Tem jovens que vêm e falam assim, estou apaixonada. Pastor, ele é tão lindo. Só tem um detalhe, pastor. Ele não serve a Deus. Mas, pastor, eu estou orando. E ele gosta, ele pode vir para a igreja. Porque o Senhor quer que todos se salvem. E nós aconselhamos, falamos, olha, essa pessoa, a conduta dela não é muito boa. A Bíblia diz que julgo desigual não pode. Mas esse jovem muito apaixonado, resolve não, ele vai aceitar Jesus um dia. Casa. Esse marido nunca aceita Jesus. E ela acaba vivendo uma vida que muitos vão dizer que é um inferno. E aí, a gente vai dizer, foi Deus que quis? Nossas escolhas, muitas vezes, nos leva a trilhar caminhos que o Senhor não deseja para nós.
mas que nós, por não obedecermos a sua palavra, por não conhecermos ao Senhor e não pedir ao Senhor que direcione e que nos ensine a obedecer-lhe, nós acabamos entrando em situações que não precisaria. Então, é por isso que é importante a gente entender que Deus, Ele é soberano, mas que nós também podemos fazer escolhas. E muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, essas escolhas podem nos levar para distante do caminho que Ele desejaria que nós percorrêssemos. Mas aí, nós vamos entender isso. Que primeiro, vamos recapitular aqui. Primeiro, nós temos os atributos comunicáveis de Deus e nós temos os atributos incomunicáveis de Deus. A soberania é um atributo incomunicável. E a gente vai ver que mesmo Deus sendo soberano, mas nós também temos a nossa responsabilidade. E a gente vai ver isso aqui no Salmo 46, que é um salmo lindíssimo e que muitas vezes as pessoas até memorizam o primeiro verso, não é? Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nós vamos ler os primeiros 3 versos, porque o autor vai nos mostrar aqui que esse salmo, ele é dividido em 3 partes. Então, a primeira parte vai do 1 ao 3. Depois vem a segunda parte, que vai do 4 até o 7. E depois tem não é isso? Isso. Do 4 ao 7. E depois o restante, que é do 8 ao 11. E a gente vai observar que tem uma pausa aí. Está vendo esse Selá? Selá era uma pausa. Os salmos, eles são cânticos. E aí o autor vai colocar aqui 3 perguntas para nós refletirmos sobre a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade como ser humano. Então, obrigada. A primeira pergunta é: quem é Deus? Vai do 1 ao 5. Aí, tem Selá. Então, independente das circunstâncias que possam cercar a nossa existência, a soberania de Deus não será abalada. Essa estrofe, após revelar a soberania de Deus, exorta o homem a responder com fé. A responsabilidade do homem deve ser requerida. E aqui, observando o contexto histórico, de acordo com os estudiosos, e a gente vai ver aqui que Jerusalém, ela não tinha rios que passavam pela cidade. E quando um inimigo queria destruir Jerusalém, o que é que ele fazia? Ele montava cerco ao redor da cidade. E ficava ali, poderia durar meses. Porque o que aconteceria quando acontecia isso? Eles ficavam lá sem água, sem comida. Vocês lembram do pastor Eli pregando domingo? Quem estava aqui, o pastor Eli pregou domingo e mostrou um cerco. Jerusalém estava sendo cercada pelos inimigos. E ali estava numa situação tão difícil em Jerusalém, que uma mãe tinha proposto para a outra: hoje nós comemos o seu filho e amanhã nós vamos comer o meu filho. Para vocês entenderem a situação de calamidade que o povo de Israel estava vivendo por causa do cerco. Então, vocês imaginam aí a situação. Quando o salmista fala que Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação,
Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os rios se sacudam com o seu inchar, há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, isso bem cedo. E a gente vai ver aqui que o salmista, ele coloca situações bem difíceis. Ele vai dizer aqui, ainda que as águas, elas se agitem. Olha só, ainda que venham terremotos. São situações difíceis. São situações que nós não podemos controlar. Quem pode controlar a natureza? Só o Senhor. E a gente aí faz um paralelo quando os discípulos estavam no meio do mar em uma tempestade e o Senhor falou, acalma-te. E a tempestade, ela se acalmou. E na nossa vida não é diferente. Quantas vezes estamos em situações na nossa vida que a nossa alma parece que está em terremoto. A nossa alma parece que está passando por um maremoto. Parece que está tudo muito conturbado. Mas aí, nós precisamos olhar aqui para o Salmo. E nós vamos ver que Deus, Ele é soberano. E Ele tem o poder de dizer para as circunstâncias da nossa vida, circunstância, aquieta-te, acaba. Ele é esse Deus maravilhoso que pode fazer todas as coisas. Então, o salmista aqui está dizendo para nós que mesmo que circunstâncias adversas, elas venham sobre a nossa vida, Deus, Ele é soberano. Então, será que todos confiam em Deus, em sua soberania e controle, a ponto de não temer? E aí eu lembro, eu acho que foi a última vez que eu ministrei aqui, que eu falei, não temas. Esse não temas não está baseado em minhas próprias forças, naquilo que eu posso fazer. Esse não temer, esse confiar, está baseado em quem Deus é. Então, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. E é por isso que a nossa responsabilidade é confiar. A nossa responsabilidade diante dessa soberania de Deus é entender que nós precisamos ter fé, mesmo diante das circunstâncias adversas que nós estamos passando. A segunda pergunta que o nosso estudo vai fazer é: onde Deus está? E aí vai do verso 4 ao verso 7, que eu já li aí o 4 ao 7, era do 1 ao 3 mesmo. Mas eu vou ler o 4 novamente. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos, ele proferiu sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí a gente observa agora algumas coisas interessantes aqui. Ele fala a um rio, mas ele vai dizer onde é que Deus está nessa cidade? No meio desta cidade.
No meio da cidade, indica que Deus está onde? No centro. Isso nos mostra a soberania de Deus. Ele vai dizer no verso 6, os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu a sua voz, a terra derreteu. Se a gente observar nos nossos dias, a gente vai ver como está a situação das nações. E parece exatamente como diz aqui, os pagãos enraiveceram-se. A gente vai ver que a nível político, a nível social, a nível espiritual, a gente observa que tudo converge contra a vontade de Deus. Olha só o que é que o autor escreve. E esse trecho eu quis colocar exatamente como ele colocou na revista. Porque é forte, é isso que a gente vê na nossa sociedade. A soberania de Deus é ressaltada acima das circunstâncias. Aconteça o que acontecer, mesmo que os gentios se embraveçam e os reinos se movam. Vemos todos os dias um movimento intencional das trevas contra os valores do Senhor, de sua palavra e de sua vontade. Bandeiras são levantadas contra a família, contra o casamento, contra a ordem da criação. Movimentos políticos, bélicos, econômicos, midiáticos, tudo parece se movimentar contra a vontade de Deus. Mas basta uma palavra do Senhor e todos os planos das trevas são desfeitos e a sua vontade se cumpre. E a responsabilidade humana? Essa história fala daqueles que escolheram se voltar contra Deus, mas exortam os fiéis a confiarem no Senhor e a dependerem dele. Então a gente observa aí o quão sério é isso aqui. E a gente observa a nossa sociedade, como é que está. Se a gente liga a televisão, lá em casa, Gama que assiste os noticiários. E às vezes eu falo, amor, por favor, abaixa, porque eu não quero ouvir. Porque são notícias assustadoras. Assustadoras. Agora mesmo em relação a guerras, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de nós. O que o ser humano, sem o Senhor, é capaz de fazer? O que o ser humano sem o Senhor é capaz de fazer? Se a gente observa séries, os programas em geral da televisão, a gente vai ver o quanto que o sistema tem trabalhado para que as pessoas elas se voltem contra Deus e contra tudo aquilo que Deus ele nos deixou na sua palavra. A gente observa aí a família. Amados, o que a gente tem visto na família é só Deus para ter misericórdia de nós. E é por isso que a igreja não pode de maneira nenhuma se curvar. A igreja não pode de maneira nenhuma retroceder. A igreja precisa confiar na soberania de Deus e avançar. Avançar proclamando o reino de Deus. Aqui vai dizer, Deus está no meio dela. Deus, Ele é soberano, Ele tem o seu reino para se estabelecer na terra. E é isso que nós precisamos estar confiantes. E é interessante que no final do verso 6, ele vai dizer, ele proferiu a sua voz e a terra se derreteu. Por mais que os pagãos eles se levantem, por mais que os homens se achem importantes e poderosos, nós servimos a um Deus que basta uma palavra dele e a terra se derrete. E é nisso que nós precisamos estar firmados. Que a soberania de Deus é maior do que tudo isso que nós estamos vendo. E que haverá o dia em que Ele vai dizer, basta.
Haverá o dia. E aí, a minha pergunta não muda ainda não. A minha pergunta é: nós vamos estar firmados em quem quando chegar esse dia? Quando chegar esse dia, nós precisamos estar firmados em Jesus. Porque é Ele que é a nossa rocha e que vai fazer com que a gente fique inabaláveis, mesmo diante de todas essas circunstâncias adversas. Porque Ele é soberano. Então, não importa se os reinos se levantam, não importa se as dificuldades elas surjam na minha e na sua vida. O que importa é que nós temos um Deus que precisa estar no centro da nossa vida, para que nós possamos permanecer inabaláveis. Mas aí nós temos uma terceira pergunta, que é o que é que Deus faz? E aí o que Deus faz vai de 8 ao 11, que fala assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que coisa maravilhosa, amados. A gente observa outra vez o salmista, ele coloca circunstâncias. Circunstâncias que se passaram no tempo dele. Mas se a gente olhar para o nosso tempo, nós estamos vendo as mesmas coisas. Porque parece que o ser humano lê a história, mas não aprende. E aí, tia Sinalva tem mais propriedade para dizer do que eu, que é professora de história. E a gente vai observar que se a gente olhar a história, a gente tem um círculo vicioso de pessoas que se levantam, se acham que são muito poderosas, dominam, mas a gente vê que essas pessoas, elas são destruídas, porque a morte chega. Mas outras pessoas se levantam sem aprender com a história, e parece que isso acontece novamente. Mas a gente tem um Deus que está sobre todas as coisas. Então, o autor vai dizer, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ou ainda que tudo parece conspirar contra os propósitos divinos, Ele intervém soberanamente, faz sua vontade prevalecer. A responsabilidade humana é demonstrada no convite, vir, contemplar e aquietai-vos. Devemos reconhecer quem Ele é, onde Ele está e o que Ele faz, confiando e dependendo dEle, convictos de que o Senhor está no controle soberano da história. Então, Deus, Ele é soberano. Mas aqui nesse salmo, ainda nós temos um convite. Ele vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É uma responsabilidade nossa aquietar. Às vezes a nossa alma está tão agitada que a gente precisa aprender com o salmista que vai dizer, alma, aquieta-te. Então, quando o salmista aqui faz o convite, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. Não está dizendo para a gente, o mundo está se acabando e a gente está pasmo, não.
Esse aquietai-vos é descansar na soberania de Deus. É saber que mesmo diante dessas circunstâncias, a gente não precisa se desesperar. A gente não precisa ficar ansioso. Gente, tem pessoas tão ansiosas, que você vai conversar com ela e fala assim, eu estou com medo de minha mãe morrer. Mas sua mãe está doente? Não. Mas sua mãe, ela está passando por problema? Não, mas eu estou com medo, porque um dia ela pode vir a morrer. Pessoas ansiosas. Pessoas ansiosas. Então, quando fala que aquietai-vos e saber que eu sou Deus, a gente precisa dizer para a nossa alma, aquieta-te. A gente precisa dizer para aqueles pensamentos ruins, sabotadores que vêm na nossa mente, você não é capaz, você não pode. Aí, ninguém está conseguindo. Olha a situação aí, como é que está as nações. Olha a crise econômica. Quando esses pensamentos vierem na nossa mente, a gente precisa dizer o quê? Aquieta-te. Eu tenho um Deus, Ele é soberano e Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Pega aqui no seu cabelo, todos eles são contados pelo Senhor. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Olha que coisa tremenda. Uns com mais, outros com menos. Mas eu quero dizer para você que o Senhor tem cuidado de você. O Senhor cuida de você. Você só precisa se aquietar no Senhor. Se deleitar no Senhor. E Ele faz um convite para a gente contemplar. Vem, contemple as obras do Senhor. Desvie o seu olhar. Desvie o seu olhar das circunstâncias. Desvie o seu olhar daquilo que faz com que você perca de vista a soberania de Deus. E contemple as maravilhas daquilo que o Senhor tem feito para você. Todos os dias você tem levantado. Todos os dias você tem ido trabalhar. Todos os dias você tem se alimentado. Volte o seu olhar para as maravilhas do Senhor. E aí a gente pode ficar firmado, como Ele diz. Pode passar. Negar a soberania seria negar o caráter de Deus e seus demais atributos. Negar a responsabilidade humana seria diminuir a soberania de Deus. Conjugar as duas doutrinas é o desafio proposto pelas Escrituras de capa a capa, ressaltando a ação soberana de Deus e a resposta de fé do homem. Que nossa resposta seja sempre de fé, confiando que o nosso Deus está agindo soberanamente em nosso favor e conduzindo a história para o final, que Ele mesmo já preparou para nós. Amém? Amados, Deus Ele já preparou um final para nós. E o final é maravilhoso, porque Ele diz que Ele está preparando uma cidade com ruas de ouro, mar de cristal. É tão maravilhoso que João colocou coisas que para o ser humano é precioso, para dizer que vai muito além da nossa capacidade de pensar. Então nós podemos confiar nessa soberania do Senhor. Amém? Nós vamos nos colocar em pé e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor que nos ajude. Nos ajude a tomar decisões de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Senhor, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque o Senhor é soberano. Obrigada, Deus, porque diante das circunstâncias que vêm sobre a nossa vida e às vezes querem nos parar, mas o Senhor
está acima de todas elas. E o Senhor faz com que nós possamos descansar em Ti. Por isso nos ajuda, Pai. Nos ajuda a permanecer inabaláveis em Ti. Nos ajuda, Pai, a voltar os nossos olhos para o Senhor. Nos ajuda, Pai, a confiar plenamente no Teu senhorio. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus, pela oportunidade e privilégio de Te servirmos. Em nome de Jesus, amém.